Comércios fechando. Infelizmente, comércios fechando. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Mais especificamente, eu vou estar falando nesse vídeo sobre comércios de bebidas fechando. Comércios que vendem majoritariamente bebidas fechando. Pelo menos é o que eu vejo aqui na minha região, né? Mas antes de tudo, primeira coisa, deixa seu comentário, a sua opinião, que é o mais importante. Depois, se você quiser deixar um like, se inscrever no canal, fique a seu critério. Bom, vamos lá. Eu tenho propriedade para estar falando sobre esse assunto porque eu já tive um comércio de bebida, uma distribuidora de bebidas. Dependendo da região que você estiver assistindo esse vídeo, esse comércio ele é conhecido de outra maneira. Se estiver na região de São Paulo, pode ser Adega. Região aqui do Paraná, onde eu sou de Biporã, Paraná, cidade vizinha de Londrina, é conhecido como distribuidora de bebidas, conveniência, empório de bebidas, depósito, disque de bebidas, geladão, depósito, tá? O que é isso? Que comércio que é isso? É aquele comércio que você vai lá, ele é tipo um bar, né? Onde você chega lá e tem as bebidas geladas. Geralmente elas são mais baratas ou muito próximo do mercado, pelo menos em algumas, né? Em algumas regiões vocês vão ver esse tipo de comércio com grades, outros sem grades, aberto de segunda a segunda em fora de horário comercial. 10, 11, meia-noite, 1h da manhã. Aquele comércio que você compra gelo, compra carvão, compra cerveja, compra refrigerante, compra suco, compra salgadinho, compra sorvete, compra de tudo, né? É uma conveniência, né? E o que acontece? É tudo sobre oferta e demanda, tudo sobre saturação, né? Saturação. Inclusive, o meu canal que vocês estão assistindo, recentemente no meu canal, chegou muitas pessoas novas. Chegou cerca de 7.000 pessoas novas, através de assuntos de geração Z, subemprego, escala 6x1, esse tipo de coisa. Eu sou muito grato a vocês. Muito obrigado. Quem puder se inscrever aí, rumo a 34.000 inscritos, né? Mas quando eu iniciei no meu canal, eu iniciei relatando a minha trajetória empreendendo num comércio de bebidas. Isso há 4 anos atrás. Então, quando eu iniciei nesse ramo de bebidas, cara, ele já era um comércio, um ramo onde já estava com uma quantidade de unidades de concorrência bem interessante. A minha cidade é uma cidade que tem 40 e poucos mil habitantes. Quando eu fui abrir, eu dei o meu comércio há 4 anos atrás, eu dei uma boa volta na cidade e eu lembro que tinha entre 30 a 40 comércios dedicados só a bebidas, conveniência, distribuidora de bebidas. Hoje em dia já passa de 100 tranquilamente, só na minha cidade. Só na minha cidade, tá? Então, assim, é natural que muitos comércios, infelizmente, eles acabam fechando, deixando de existir, ou vendendo, ou algo do tipo, que foi algo que aconteceu comigo também. Por quê? Por conta da concorrência. A concorrência, ela é boa até um certo ponto, que ela te tira da zona de conforto, né? Mas ela também, muitas vezes, ela acaba esmagando, principalmente quem é pequeno. Então, por exemplo, quando eu comecei o meu canal, eu fazia muitos vídeos dando dicas que eu estava aprendendo no dia a dia do comércio, né? E relatando as minhas experiências e opiniões sobre o comércio, correto? Só que naquela época não existiam tanto comércio desse tipo, pelo menos no Brasil inteiro. Eu já fui viajar recentemente em outros lugares aí, em cada esquina, vocês podem comentar aí, em cada esquina tem uma lojinha que vai vender bebidinha ali, gelada, tal, chips, salgadinho, essência, negócio de tabacaria, entende? Em qualquer lugar tem, um do lado do outro, tá? Um do lado do outro. E assim, o que eu vejo hoje é que o pessoal, ele tá fazendo de tudo para fugir da maldita escala 6x1, fugir da CLT, que é o que eu tentei fazer há 4 anos atrás, quando eu comecei a minha primeira conveniência, certo? Queria sair da escala 6x1, não aguentava mais ganhar pouco e ser explorado.
Aí eu decidi montar o meu próprio comércio, né? Foi uma experiência incrível. Eu amadureci muito com esse comércio, mas a concorrência, aos poucos, foi pegando meu lugar, né? E também me desanimando. Por quê? Porque é o seguinte, esse comércio, esse comércio de bebidas, para quem quiser fazer certinho, para quem quiser entrar no mercado e perdurar no mercado, você precisa fazer muita coisa certo. Primeiro, é uma carga horária extremamente extensa, de segunda a segunda, desde cedo até de noite. Você tem que ter um capital inicial para você investir alto, para você já entrar no meio da concorrência e não ficar para trás. Porque quando eu comecei o meu canal, lá atrás, há 4 anos atrás, eu também eu assistia vídeos das pessoas abrindo um comércio desse com pouquinho dinheiro, que vamos combinar, né? São poucas pessoas que têm bastante dinheiro para começar um negócio, correto? Correto, né? Então eu, inspirado através de vídeos, de relatos, de experiências, de conhecidos, até na minha região, aqui na minha cidade, fui abrir o meu comércio. Isso há 4 anos atrás. Só que hoje, na data que a gente está, em 2025, não existe mais espaço para o amadorismo. Entende? Não existe. E isso, na minha opinião, para qualquer comércio, tá? Para qualquer comércio, para qualquer negócio. Para qualquer negócio. Porque há 4 anos atrás era início de uma pandemia. Muitas pessoas não empreendiam ainda. Porque as pessoas tinham a cabeça de empregado, esse tipo de coisa. Muitas pessoas foram obrigadas a empreender por conta de ficarem desempregadas na pandemia. Entende? Então, meio que o nível, com mais gente no mercado, vai ter gente que vai fazer mal e vai ter gente que vai fazer bem. Bem a profissão. Então, com mais gente no mercado, o sarrafo subiu. O nível do comércio subiu. Então, antes, enquanto 4 anos atrás a pessoa ela abria um comércio de bebidas, que é o que eu tô vendo que na minha região tá fechando. E detalhe, tá fechando e quem tem, por mais que venda bem, reclama que não tá ganhando mais dinheiro igual já ganhou antes. Por quê? Por conta da concorrência, inflação, alto preço dos produtos, o consumidor não tem poder de compra, mas eu vou falar ainda sobre isso nesse vídeo. Então, o amadorismo não funciona mais, enquanto antes você ia lá, gastava com freezer, com umas bebidinhas, colocava lá para vender, vendia, lucrava, ia girando, ia aumentando e crescendo aos poucos. Hoje, se você abre um comércio assim, primeiro que você não acha nenhum ponto. Se você achar um ponto, você vai achar num ponto muito fora de mão. E se você abrir assim, você já abre morto. Você já abre fadado ao fracasso. E se tiver alguém aqui que está assistindo esse vídeo, que me acompanha desde a época que eu falo apenas de distribuidora de bebidas, e tiver o sonho, tiver a vontade de abrir o seu negócio, nessas situações, nessas condições, com poucos recursos, cara, pensa muito bem. Analisa, estuda, porque em 2025 você vai entrar nesse ringue, você vai entrar amador contra gente que já está profissional, gente que tem poder de compra. O lucro, para quem quer trabalhar correto nesse ramo, você acaba lucrando pouco, você vende muito, mas lucra pouco. Entende? Senão acaba acontecendo, eu estava inclusive, o que eu vou falar agora, conversando com um amigo meu, que ele abriu uma conveniência de sociedade, acabou saindo da sociedade e vendeu a parte dele. Eu tava conversando com ele, ele falou assim, cara, parece que a distribuidora de bebidas, a conveniência, ela é um bar que meio que se modificou. E não é para ser assim. Não é para ser assim. Esse tipo de comércio, ele é um comércio onde você tem alto volume de venda, porém lucro baixo, gelado. É aquele comércio que as pessoas chegam, compram e vazam. Entende? É só vocês verem as grandes conveniências, as grandes distribuidoras que tem na cidade de vocês. Entende? Chega muita mercadoria, vende muito volume, só que não fica gente igual em bar, tomando, bebendo na porta. Algumas até deixam, mas
Os pequenos que tentam montar um comércio desse, mas não tem bala na agulha ou não arrumam um ponto com muito fluxo de pessoas que vão permitir eles girando dinheiro e crescerem e se tornar uma grande distribuidora, uma grande conveniência, muitas vezes, para não fecharem, falirem e, sei lá, e voltarem a trabalhar para os outros ou ficar desempregados, acabam meio que transformando num bar mesmo. Então, deixam beber na porta, colocam um espetinho, esse tipo de coisa. Aí acaba se tornando um bar. Porém, acaba se tornando um bar sem os benefícios que um bar tem. Por quê? Porque um bar, muitas vezes, ele é o quê? Ele é um local onde as pessoas vão para beber, elas são servidas, só que a bebida é mais cara que numa conveniência, numa distribuidora. Entende? A pessoa, ela paga mais caro. E aí, o comerciante acaba lucrando. Ganha dinheiro sendo um bar. Só que tem um problema com a conveniência que acaba virando um bar. A pessoa, ela cobra o mesmo preço da pessoa que está tomando lá, se ela fosse pegar para levar. E qual que é o problema de tudo isso? O cliente bebendo ali na porta, ele dá trabalho, ele quer usar banheiro, às vezes dá problema, dá briga, né? Dá briga. Esse amigo meu que ele vendeu a conveniência dele de sociedade, o sócio dele que pegou a conveniência, inclusive é amigo meu também. Ele pegou, cara, a conveniência, ele deixa lá, às vezes a pessoa beber, faz um espetinho, esse tipo de coisa, porque não tem aquele fluxo de pessoas maravilhoso que só pegando, só as pessoas comprando pra levar, daria lucro. Então o cara tem que fazer um espetinho, tem que se virar, né? Recentemente já teve problema com polícia, de vizinho denunciando ficar aberto até tarde, as pessoas bebendo lá saiu briga, né? Esse tipo de coisa. E, cara, até que ponto que essas dores de cabeça valem a pena? Porque a minha conveniência, eu tive duas, né? Uma que eu abri de sociedade, não deu certo, saí, né? E montei uma outra. A minha, no início que eu montei, ela tava dando um dinheiro ok, bacana. Conforme o tempo foi passando e eu abrindo mais conveniências e aumentando o preço de tudo, cara, tava praticamente empatando. Entende? E você tendo que se dedicar e empatando. Então, por isso que a gente vê, pelo menos eu vejo, comente a opinião de vocês, eu vejo que aqui na minha região, particularmente, o pessoal fechando, o pessoal vendendo, o pessoal... quem tem reclamando de vendas menores e lucro consequentemente menor, né? E o povo desanimando. Mas o porquê disso? Isso que eu vou falar agora fica uma lição muito importante, tanto para mim, quanto que eu espero que se tiver alguém interessado que eu vou falar agora. Sobre você fazer algo que qualquer coisa, qualquer pessoa praticamente consegue fazer. É o que a gente vive falando sobre emprego aqui no canal, né? Subemprego, aquele emprego onde qualquer pessoa praticamente pode fazer, que não precisa de uma qualificação, né? Um comércio desse de bebidas, hoje em dia até tem uma barreira de entrada, mas por muito tempo não teve. Então a pessoa ela ia montar o comércio, ela comprava um freezer, uma geladeira, ia gelando e ia vendendo. Beleza. Só que um comércio desse, para quem está disposto a pagar o preço que ele cobra na questão da carga horária, né? E alguns possíveis problemas que você tem em lidar com gente, problemas que me fizeram decidir fechar de vez, eu já estava empatando, já estava meio desanimado com a concorrência, já não queria mais ficar lá preso igual eu ficava de segunda a segunda praticamente. E ainda por cima eu estava tendo crise de ansiedade, eu falei, não quero mais isso para minha vida. Mas se você estiver disposto a lidar com todo esse pacote, você precisa fazer certinho, certo? Mas quando você está disposto a lidar com tudo isso, você precisa compreender o quê? Que é um comércio onde qualquer pessoa faz aquilo. Qualquer pessoa minimamente disposta a pagar o preço e que queira se dedicar. Por quê? Porque é o seguinte, é diferente de você abrir um carrinho de cachorro-quente. Por quê? Porque o cachorro-quente, ou hambúrguer, ou um pastel, qualquer coisa, tem o seu tempero,
tem o molinho que você compra. Você entende? Então tem uma coisa ali única que pode agradar ou desagradar. Então, às vezes, a pessoa ela vai comprar de você o seu pastel, o seu cachorro-quente, a sua empadinha, o seu bolo, pela sua mão de obra, pelo que você oferece, que não dá para copiar aquilo. E por mais que você copie a receita, tem a mão. É um exemplo. Vai lá, tenta fazer um lanche igual do McDonald's, por exemplo. A receita todo mundo sabe. Você não faz. Igual você não faz. Entende? Agora, o comércio de bebidas, que é o assunto desse vídeo que eu tô falando, que estão fechando, cara, a mesma Brahma que você compra é a Brahma que eu compro. O que o concorrente compra. A única diferencial que vai ter é gelar. Entende? Gelar. E com essa facilidade de comprar tudo pronto num mercado aquecido, que é o mercado de bebidas, onde o brasileiro bebe muito, churrasco, bebida, futebol, né? Tudo casa. É natural que a demanda seja muito alta de pessoas querendo consumir esses produtos. Ok. Só que é natural também que ter uma grande quantidade de concorrência. E não existe um diferencial. E não tem mercado para todo mundo. Ou, pelo menos, não vai ser todo mundo que vai ganhar dinheiro. Vai ter os que vai ganhar dinheiro por estarem em pontos muito bem localizados, por ter poder de compra para comprar em volume, porque esse ramo é o seguinte, se você comprar uma Brahma é um preço, se você comprar uma carreta lotada de Brahma é outro preço, e você ganha na compra. E não é todo mundo que tem poder de compra, entende? Então o pessoal fecha, cara, o pessoal fecha e não tem muito para onde correr. É triste, mas é a realidade, Eu quero saber muito a sua opinião, o vídeo não acabou ainda, tá? Eu quero saber muito a sua opinião, se você me acompanha já faz mais tempo, se você abriu e permanece no ramo, se você fechou. Eu lembro que quando eu fiz um vídeo falando que eu fechei, eu fiquei surpreendido com a quantidade de comentários falando que fechou também, relatando os motivos, entende? E mesmo se você tiver uma quantidade de volume de vendas boa, dependendo, você acaba não ganhando um dinheiro satisfatoriamente bom que compense toda a dor de cabeça que você tem para manter o negócio. Porque, por exemplo, hoje em dia, se for para você ter uma conveniência, você dá o sangue e você não tirar no mínimo, gente, vou falar no mínimo, limpo, no final do mês, que vai no teu bolso, uns 5 mil, que eu já acho pouco pela quantidade de esforço que você coloca, pô, é complicado, velho. De segunda a segunda, o dia inteiro no negócio, e você não tirar mais do que uns 3 salários mínimos aí limpo no teu bolso, trabalhando feriado, final de semana, estendendo madrugada, entende? Agora quem ganha mais que isso, beleza, ainda dá pra manter, né? Dá pra se animar. Agora, quem ganha menos que isso ainda, perto aí de um salário mínimo, pô, é 1000 vezes melhor fechar e ir atrás de trabalhar CLT, né? Dependendo do que cada um quer pra sua vida. Entende? E por incrível que pareça, sempre tem uns doidos, uns aventureiros, que, cara, abrem um do lado do outro. Aqui na minha cidade tem dois sócios, dois rapazinhos, inclusive são bem gente boa, já conversei com eles. Cara, eles abriram uma conveniência num ponto onde ninguém dava nada. E, cara, tá indo muito bem a conveniência dos caras. Só que os caras, eles dão a vida na conveniência. Você passa ali cedo, tá aberto. Você passa ali à noite, tá aberto. Todo dia tá aberto. Você vai lá, geladinho. E preço, muito barato. Preço baixo mesmo. Então, você vai lá, você compra com gosto. Variedade, muita variedade. Tem de tudo lá. Então, os caras estão levando o negócio a sério. Estão trabalhando bem. E acredito que estejam ganhando dinheiro. Porque eu passo lá, tá sempre lotado de gente fazendo fila para comprar, né? O que aconteceu? Abriu uma portinha, cara, quase do lado deles. Um cara foi lá e montou uma conveniência. Só que, lógico, muito menor em questão de estrutura, de tamanho, com muita menos variedade, né?
E o diferencial do cara é que ele tá fazendo espetinho e deixando o bebê na porta. Então, tipo assim, é a mesma coisa de dar um tiro no pé. Ainda se você abre do lado de uma pessoa e se abre grandão, gigante, beleza, ainda você fala, pô, já é antiético, né? Já é antiético. Mas você fala assim, não, pô, beleza, o cara ainda abriu o grandão, né? Ok, é pra quebrar o concorrente e tomar o ponto. Mas não, abriu menor ainda. Então, cara, mais cedo ou mais tarde, a distribuidora grande que tá ali vai fazer o cara fechar. Não adianta. Eu tava vendo uma pesquisa, uma matéria, um vídeo, agora eu não me recordo bem, que o brasileiro, ele é um dos povos que mais são aguerridos para empreender. Só que são um dos povos que menos se preparam antes de empreender. Que tipo assim, fala, que vai na unha mesmo, vai na raça. E na minha opinião, um cara que abre uma conveniência pequenininha do lado de um grandão, ele foi na raça, ele foi na unha. É uma coisa assim que só ele viu. E eu falo porque eu também não tenho vergonha de admitir, porque quando eu abri a minha primeira conveniência, só eu tive a visão. Eu acabei saindo por questões de sociedade, que é uma coisa que eu não recomendo que ninguém faça também. Eu vou fazer um vídeo também só sobre isso, mas hoje a conveniência que eu abri tá lá, tá grandona, uma das maiores da minha cidade. Entende? Já abriu segunda loja, estão muito bem. Só que essa conveniência que eu abri, ela é uma exceção. Eu até tenho um quadrinho aqui, inclusive tem... Eu vou colocar no meu cenário, e inclusive tem vários vídeos no início do canal da conveniência que eu abri, tá? Quem tiver interesse, mas aqui, ó. Point VIP. É uma conveniência que eu... Oi, caramba. Que eu abri de sociedade com minha mulher e 2 tios meus. Só que como era muita gente na sociedade, a cabeça não bate, a gente acabando... decidimos sair, montar uma pra nós e deixar aquelas pra eles, né? Mas enfim. Então assim, estão fechando, cara. Estão fechando. O que vai acontecer com esse ramo de bebidas vai ser o seguinte. Os grandes vão continuar, né? Estabilizados, vendendo mais ou menos igual, muito por ter poder de compra e por, né, estarem em pontos bons. Agora, os pequenos, cara, a tendência é que fecha. A tendência é que saia do mercado. A tendência é que quem abrir muito pequenininho também não vai ter fôlego, porque o grande vai e amassa. A pessoa não tem poder de compra igual, ela não tem funcionário, ela não tem entrega, não tem toda a estrutura. Entende? Eu faço esse vídeo aqui, não é pra desanimar ninguém, tá? Não é pra desanimar ninguém. Às vezes, esse vídeo que eu tô fazendo te ajuda a você pensar um pouco melhor na decisão que você talvez está querendo tomar de abrir ou não um comércio desse, né? E te poupe, talvez, uma frustração futura e alguns R$ 1.000 que você pode estar perdendo, né? Montando um negócio e não indo para frente. E também tempo, né? Porque quando você tem um comércio e ele não vai para frente, você perde tempo. Além do prejuízo financeiro, você perde tempo. Frustração, né? Não esquece de comentar a sua opinião, o que vocês acham disso. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu aí, falou!